que a Bíblia tem a dizer sobre Jesus ter sido carpinteiro. Quer saber mais? Fique conosco até o final. Para você que é um amante das curiosidades bíblicas, este vídeo foi feito especialmente para você. Aqui nós iremos estudar e ver, segundo as informações bíblicas, o que a Bíblia, a história ou a cultura tem a dizer sobre a profissão de carpinteiro nos tempos de Jesus. Este tema tão importante tem elencado várias pesquisas entre os estudiosos para saber que, de fato, um carpinteiro dos tempos de Jesus ele fazia. Nós encontramos pelo menos 2 textos bíblicos, das quais nos mostram a referência do pai de Jesus sendo chamado de carpinteiro e também do próprio Cristo ter sido chamado de carpinteiro. A primeira referência está no Evangelho de Mateus, capítulo 13 e versículo 55, que nós podemos encontrar a seguinte expressão na parte A do versículo: Não é este o filho do carpinteiro? Vejamos que Jesus é chamado de filho do carpinteiro. A outra referência bíblica que nós encontramos está no Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo de número 3, aonde o próprio Jesus é chamado de carpinteiro. Se não vejamos, não é este o carpinteiro? Vejamos que quando nós vamos analisar os textos no grego koiné, nós temos em Mateus capítulo 13, versículo 55, as seguintes expressões: Denineutos hoios tu tectonos. Traduzindo, não é este o filho do carpinteiro? Outro texto também no original grego, Marcos capítulo 6, versículo 3, escrito está Denineutos hotecton, ou seja, aparece aí a expressão tecton. E esta expressão tecton é a palavra grega para carpinteiro. Agora, quando nós consultamos alguns dicionários de grego, como o dicionário de Strong, nós encontramos que a expressão carpinteiro no grego é tecton. E tecton, por sua vez, também quer dizer construtor. Um artesão, ou seja, não é aquele que está limitado somente em trabalhar com madeira. Vejamos que o sentido da palavra carpinteiro é uma palavra que tem uma amplitude maior. É uma palavra que tem uma pluralidade muito maior do que um mero homem que trabalha somente com madeira. Analisando o contexto cultural dos tempos de Jesus, Jesus ele fala mais sobre construções do que a própria madeira. Se não vejamos, em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, Jesus diz que todo aquele que escuta as suas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Estas expressões nos dão a entender que Jesus tinha sim conhecimento de causa sobre construções. Além do mais, nós percebemos que as casas dos tempos de Jesus, a maioria delas eram feitas de pedras e não de madeiras. Vejamos também em um texto bastante clássico do Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Vejamos que o verbo grego oikodomel quer dizer literalmente uma construção. Jesus utiliza mais uma linguagem de construtor do que aquele que trabalhava apenas
com madeira. O que eu estou querendo dizer é que Jesus trabalhava sim com madeira, mas não simplesmente com ela, porque o termo tecton dá origem à palavra que hoje nós conhecemos como arquiteto, ou seja, aquele que é detentor de todo o conhecimento de um edifício. Em outras palavras, Jesus estava mais para um mestre de obras, para um grande construtor, do que um mero marceneiro, como é apresentado em filmes clássicos, até como o filme Paixão de Cristo. Linda a mesa. É bem alta. As pessoas pensam que Jesus simplesmente era um homem que trabalhava com mobília de casas, fazendo cadeiras, fazendo mesas e etc. E Jesus não tinha conhecimento em construções. Entretanto, um verdadeiro tecton é um construtor pleno, perfeito. Jesus, segundo dados históricos, sabia trabalhar com pedras, sabia trabalhar com grandes ferramentas, sabia trabalhar com grandes construções, e nós temos também uma informação de uma cidade próxima à cidade de Nazaré, chamada Séforis, que passaria por uma grande construção. E segundo dados históricos, muitos tectons ou muitos carpinteiros foram contratados para a edificação da cidade. Jesus era um tecton, um grande construtor ou um grande mestre de obras. Jesus sabe fazer ou sabia fazer tudo de uma casa. Ele é a própria porta, ele é o próprio caminho, ele é a própria luz, ele é a água da vida e ele é tudo. E além do mais, ele é o tecton dos tectons, o construtor dos construtores, porque Jesus é o arquiteto de todo o universo.